Você quer descobrir como saber se a empresa tem um ambiente tóxico antes de entrar na empresa? Então fica aí que eu vou te contar como é que vocês conseguem descobrir durante o processo seletivo e até antes de se aplicar se a empresa possui um ambiente tóxico, se ela tem uma boa cultura e se é um lugar para você. Antes mesmo de eu começar, se você gosta de conteúdos como esse, de carreira, tecnologia e também outras coisas como trabalho remoto e vendas, não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube, curtir esse vídeo, compartilhar. Também temos conteúdos no Spotify, onde você pode ouvir num formato diferente. E é isso, vamos lá. Vamos separar então esses conteúdos em duas partes. A primeira parte é antes de você se aplicar, antes de você então realizar de fato a aplicação para a empresa, e outra é durante o processo seletivo. Então, para que você tenha certeza que você está entrando na empresa, que faz sentido para você, tem valores que você também compartilha, é muito importante você se ater a esses pontos e como você pode, de fato, descobrir se é a empresa certa para você. A primeira coisa que você pode fazer antes de se aplicar é, no site da empresa, todas as empresas têm ali os seus valores, suas missões, seus objetivos, e quando você vê os valores da empresa, é claro que isso não significa que tudo que está escrito ali acontece na prática. Muitas vezes o valor da empresa ela é constituído entre o que é hoje e onde eles querem atingir. E onde eles querem atingir é de fato o que está no seu website. Mas é muito legal, por exemplo, para você que valoriza a diversidade, se vocês veem que dentro dos valores da empresa a diversidade é algo que é ressaltado no site, existe de fato uma grande chance que a empresa esteja buscando diversidade, tenha políticas de inclusão, de fato tenha investimento em pessoas que valorizam diversidade, então isso pode ser algo bastante benéfico para você. Mas, novamente, ter os valores no website não significa necessariamente que é tudo perfeito, pois se fosse assim, todas as empresas seriam perfeitas porque tu olha o site de todas e de fato sempre tem valores muito interessantes. Agora, se você está encontrando valores que são muito importantes para você, ressaltados ali no site, já é um bom indicativo que essa empresa pode ser muito interessante para alguém no seu perfil. Outra coisa que você pode fazer também é buscar no Glassdoor ou até no Google de maneira geral. No Glassdoor é onde você consegue ver avaliações daquela empresa, seja de pessoas que passaram durante o processo seletivo, então avaliaram as entrevistas, avaliaram todas as etapas do processo seletivo, ou até funcionários atuais da empresa, para você saber de verdade como é que é trabalhar lá, quais são os benefícios, quais são as desvantagens. O que é importante comentar sobre o Glassdoor? Ele funciona mais para empresas de médio e grande porte. Então, se você está buscando oportunidades em empresas pequenas ali, de 50, no máximo 100 funcionários, provavelmente o Glassdoor dessa empresa não vai ter muitas avaliações, então não vai adiantar muito você buscar por lá, até porque mesmo que tenha algumas avaliações, pode ser uma avaliação muito enviesada. Então é melhor ter uma amostragem maior de avaliações para você ver na prática se é de fato algo que acontece na empresa ou é simplesmente algum diretor ali, algum C-level colocando alguma avaliação super boa sobre a empresa que na prática não acontece. E o último ponto que você pode utilizar para saber se aquela empresa é boa para se trabalhar são o seu networking. Então, busque entre os seus amigos pessoas que já trabalharam naquela empresa, que já fizeram negócios com aquela empresa. Muitas vezes tu não precisa nem trabalhar com aquela empresa. Eu já fechei contratos, por exemplo, eu tive negociações com empresas onde eu conheci vários funcionários, conheci o modus operandi daquela empresa e eu sei que eu não quero trabalhar de maneira alguma naquela empresa. Então isso é algo bem interessante. Procure então pessoas que você conhece, que já trabalharam ou trabalham naquela empresa, ou até você pode entrar em contato com pessoas que trabalham naquela empresa. Eu já fiz isso em alguns processos seletivos, onde eu não conhecia a empresa especificamente, e eu procurei alguns funcionários no LinkedIn e eu chamei eles para perguntar sobre como é que funciona a empresa. Às vezes você não vai ter a resposta, às vezes você vai, mas é algo que você pode fazer, que eu acho que vai ser bem interessante para você ter mais insumos para você tomar a decisão se essa empresa é certa para você ou não. Indo então para a segunda etapa de como é que você pode descobrir se a empresa possui um ambiente tóxico, inclusive antes de aceitar a proposta e antes de entrar na empresa.
é durante o processo seletivo. Durante o processo seletivo, eu acho que é a melhor maneira que vocês têm de descobrir se o ambiente, se a cultura daquela empresa é boa. Porque você vai ter acesso direto a colaboradores que estão na empresa e você consegue descobrir através das perguntas que eles fazem, através das respostas que eles dão, através de como eles se comunicam com você e inclusive como é estruturado o processo seletivo da empresa. E isso diz muito sobre a empresa, quem ela é, o que eles valorizam e como é que a empresa funciona de uma maneira mais ampla. Você começou a entrevista, você está falando provavelmente com o recrutador na sua primeira entrevista. Já separe perguntas relacionadas à cultura, perguntas relacionadas a competências, perguntas relacionadas a que tipo de colaborador eles estão buscando. E além de perguntas que você faz para esse recrutador, veja como é que é a abordagem dele. Ele vai direto ao ponto, ele só pergunta do seu salário, ele só pergunta da sua experiência, ele não te pergunta que tipo de empresa você está buscando, ele faz só perguntas e não deixa você perguntar. Como é conduzida essa entrevista no primeiro ponto, fala muito sobre a empresa e como ela atua. Então muitas vezes a gente acha que a gente foi mal numa entrevista, não rolou muito bem, não consegui me comunicar, ele não dava espaço, mas na realidade esse é um modus operandi da empresa, eles atuam assim. Então talvez essa empresa já não seja muito match com o seu estilo. Então além de como o recrutador está se comportando com você, é importante que você separe perguntas que você quer fazer e que são indispensáveis para você conseguir avaliar a empresa de maneira geral. Tente notar também que tipo de perguntas o recrutador faz. Se ele pergunta para você quantos anos você tem, se você tem filhos, se você tem casa própria, essas são perguntas que, na realidade, pelo menos na minha visão, não vão influenciar no seu trabalho. São perguntas que empresas fazem querendo saber se você vai tirar folga, querendo saber se você vai ter estabilidade financeira. Empresas que perguntam isso, normalmente estão um pouquinho para trás, não são tão progressistas em termos de recursos humanos de uma maneira mais geral. Até porque existem países que perguntar esse tipo de coisa já é proibido. Isso é com certeza uma tendência no mercado. Perguntas pessoais, perguntas relacionadas à sua família, com quem você mora, isso é algo que já não é mais tão bem aceito no mercado de trabalho. Se a empresa pergunta esse tipo de coisa, já é um alerta vermelho que talvez não seja um ambiente muito legal para você trabalhar. Eu separei algumas perguntas que eu sempre faço durante processos seletivos que para mim são indispensáveis. O que é um ponto importante antes de eu dizer quais são as perguntas? Veja bem como que você vai encaixar essas perguntas durante o processo seletivo. O interessante é que a entrevista não seja perguntas e respostas, perguntas e respostas. O interessante é que a entrevista seja de fato uma conversação. Você consiga criar uma conexão com o seu recrutador, que seja algo fluido, que ele vai fazendo as perguntas que ele precisa, que você vai fazendo as perguntas que você precisa, mas que não haja uma quebra nessa conversa para ser perguntas e respostas, porque senão fica muito formal, fica muito monótono e aí tem o perigo de você não se dar muito bem. Mas algumas das perguntas que eu faço sempre é: que tipo de pessoa se encaixaria bem trabalhando nessa empresa? Por que eu pergunto isso? Porque às vezes eles falam características e competências que eu não me encaixo. Por exemplo, alguém que segue muito bem regras, alguém que toca muito volume de atividades, alguém que gosta de ser microgerenciado. Então, se a empresa já está valorizando e está dizendo que tem que ser alguém nessa linha, e eu não sou nessa linha, aí realmente já consegue entender que não é uma vaga para você. Outro ponto: qual o principal aspecto que a empresa precisa melhorar? Essa é uma pergunta que eu acho muito fundamental. A pessoa vai dizer, então, qual que é o principal defeito na visão dela. Na realidade a gente precisa melhorar porque o nosso produto não é bom. Se você vai ser vendedor, aí já tem um ponto complicado. Porque você, como vendedor, vai ter que acreditar no seu produto, você vai ter que vender esse produto diariamente contra os seus competidores. Então, se o produto já não é bom, é realmente algo difícil para você como vendedor. Outro ponto: qual a principal vantagem de trabalhar na empresa? Isso é bem legal, porque você vai entender então, se essa principal vantagem for algo que você não se interessa, talvez não seja a empresa ideal para você. Então, essas são algumas das perguntas. Eu sempre também tento entender qual que é a metodologia de trabalho, se vai ser remoto, se vai ser presencial, se você tem liberdade geográfica, quais que são os principais benefícios. Mas cuide como você vai fazer essas perguntas para não fazer uma atrás da outra e você parecer que está muito só pelos benefícios da empresa. O ideal é que você consiga ir perguntando e consiga ir fazendo uma conversação mais informal para que seja algo mais fluido. Por último, entenda durante as etapas de processos seletivos
quais são as principais perguntas e como você vai entendendo qual que é o ambiente. Por exemplo, na primeira entrevista, que normalmente é com o RH, normalmente você fala de uma maneira geral sobre você não entra em conhecimentos técnicos, em coisas muito específicas sobre o seu trabalho, experiências que você teve, você vai de maneira geral falar quais são as principais características de você como profissional, o que você está buscando, para ver se está mais ou menos alinhado com a empresa. Normalmente a segunda entrevista é uma entrevista com o gestor. Então nessa entrevista com o gestor é bem legal você perguntar que tipo de funcionário ele está buscando, como é que é o estilo de gestão dele, para você entender, por exemplo, se ele é um gerente que delega mais, ou ele faz mais microgerenciamento, se ele tem um plano de carreira bem desenvolvido. E além disso eu vou citar para vocês quais são as principais etapas no processo seletivo em empresas de tecnologia. A primeira sempre é a entrevista com o RH. Entrevista com o gestor direto, ali é onde você vai falar mais tecnicamente sobre as suas experiências, vai fazer perguntas sobre que tipo de gestão ele possui, que tipo de funcionário ele está buscando. Entrevistas com colegas ou peers. Basicamente ali você vai conseguir mostrar se você é um team player, se você tem afinidade com aquelas pessoas, se você se encaixaria fácil naquela equipe. Tente falar muito sobre coisas como você colabora com outras pessoas. Muitas vezes tem um business case que você vai ter que apresentar algum tipo de trabalho, fazer uma apresentação relacionada à sua área específica. Se você é vendedor, talvez tenha que vender algum produto como um cenário de imaginação. Você também tem muitas vezes a etapa com um diretor ou C-level, que é basicamente para validar que ele conheceu você, que você é a pessoa certa. Ele faz 2, 3 perguntas, normalmente acaba sendo uma conversa bem mais rápida. E claro, além disso, há algumas etapas adicionais que dependem muito da sua posição. Às vezes tem etapas de lógica, etapas de inglês, que são coisas mais técnicas, mas depende muito de qual que é o seu cargo que você está buscando. Então qualquer uma dessas etapas tem aspectos diferentes da empresa que você pode ir tentar coletando. O que eu queria resumir para vocês? É importantíssimo que vocês tenham, além de respostas prontas para os recrutadores, vocês também tenham perguntas que vocês querem fazer. Você fazer perguntas vai mostrar que você está interessado, que você está realmente querendo saber se aquela empresa é a ideal para vocês. E utilizando as respostas dos recrutadores, você vai conseguir cada vez mais melhorar a sua abordagem e a maneira com que você vai se apresentar numa próxima etapa. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Se inscrevam aqui no canal no YouTube, curtam o vídeo para saber que vocês gostaram desse conteúdo e vejo vocês no próximo.